Bom, agora fazendo aqui o desenvolvimento para variação de entalpia e variação de entropia, só que agora, né, utilizando a equação de estado cúbica, eu vou começar a desenvolver a equação para variação de entropia, porque ela é mais fácil, ela é mais rapidinha. Então a gente sabe que ΔS, né, lá desde o início, é a integral de Cp sobre T dt menos a integral de dv dt dp. Certo? Essa parcela da integral aqui de Cp sobre T eu vou manter ela, porque eu não tenho o que mexer. Né? Agora eu vou ter que trabalhar um pouquinho nessa segunda parcela. Por quê? Porque não tem como a gente derivar o volume para a equação de estado cúbica, porque a gente não consegue isolar o volume em função de outras coisas. Né? Porque se a gente for isolar o volume para a equação cúbica, a gente vai ter essa cara aqui, um volume igual a uma função que depende do volume. Como que a gente vai derivar isso daqui? Não tem como, certo? Então, a gente tem que achar uma relação aqui para dv dt, né, que me dê outra cara aí para eu conseguir derivar, certo? E a gente sabe que para uma t constante, menos dv dt ap dp, para uma temperatura constante, é dp dt av dv. Isso aqui é importante porque agora a gente consegue derivar. Por quê? Porque da equação cúbica a gente sabe que, né, P é igual a RT sobre V menos B menos A de T. Tudo isso por V mais epsilon B, V mais sigma B. Então a gente consegue derivar P em relação a T, certo? Para depois integrar no volume, certo? Aí fica mais fácil. Então vamos fazer isso, né? O nosso dp, dt, vai ser isso daqui. Eu vou derivar tudo isso daqui em relação a t, né? Estou fazendo passo a passo para ficar mais fácil de entender. V mais sigma B. Eu vou derivar tudo isso em relação a t, certo? Então vai ficar como? Vai ficar o R sobre V menos B menos o dA dt V mais epsilon B V mais sigma B. Certo? Agora a gente só substitui lá. Então o nosso ΔS vai ficar como a integral de Cp sobre T dt, mais, né, só deixa eu substituir aqui, ó, dp dt dv, certo? Porque eu estou mantendo V constante quando eu vou derivar P em relação a T, aí eu consigo depois integrar no volume, certo? Então, integral de Cp sobre T dt, mais agora o dp dt é o quê? É essa parcela aqui que eu acabei de calcular. Então, substituindo, vai ficar a integral de R sobre V menos B menos o dA dt V mais epsilon B V mais sigma B, certo? Integrando no volume. Eu vou abrir aqui agora, ali, né? Integral de Cp sobre T dt, mantendo aqui, mais o R ele é uma constante. Eu vou abrir aqui agora, né? Integral de dv sobre V menos B menos integral de dA dt V mais epsilon B V mais sigma B dv. O dA dt aqui também é constante, a gente pode tirar, né, da integral. Aqui de V1 até V2 e aqui de V1 até V2. Uma vez que a gente tem T1, T2, P1 e P2, aí a gente calcula normal, né? Lembrando que para calcular os volumes a gente tem que fazer aqueles chutes, né, e tal. Aí a gente consegue calcular o ΔS, certo? Agora, indo aqui para o ΔH, o ΔH, só deixa eu colocar aqui uma estrelinha aqui. Beleza, agora a gente vai para o ΔH, a gente tem que partir daquilo lá, né? Que é o quê? Integral de Cp dt mais a integral de V menos dv dt vezes t dp. Certo? Integral de Cp dt eu vou manter, né? Porque não tenho que mexer aqui. Agora eu vou abrir essa segunda parcela, né? Vou fazer a distributiva, vai ficar integral de V dp menos integral de dv dt vezes t dp. Certo? A gente tem que avaliar essas duas parcelas aí.
né? Lembrando que essas duas parcelas aí, como a gente está integrando em dp, quer dizer que a gente está numa temperatura constante, certo? E para a equação cúbica, VDP é RT dz menos RT z dv sobre v, certo? Aqui eu vou circular porque eu vou desenvolver primeiro essa parte e eu vou chamar de 1. E essa outra parte eu vou chamar de 2, certo? Então, desenvolvendo aqui primeiro, substituindo, vai ficar integral de RT dz menos RT z dv sobre v. Eu vou abrir agora. Primeiro, eu vou colocar o RT em evidência, certo? RT em evidência. Aí vai ficar integral de dz menos z, né? A integral de z dv sobre v. Certo? O z aqui, eu não posso tirar ele da integral, porque o z está em função do volume, certo? Então, ele não é constante, ele vai variar. Como que a gente chega, né, na expressão para z? A gente sabe, né, de novo, que P é igual a RT sobre V menos B, menos o A de T, sobre V mais εb, V mais sigma B. Como que a gente chega no Z? A gente sabe, né, que o Z, por definição, é PV sobre RT, certo? Como que a gente faz para achar um Z ali? É simplesmente multiplicar por V sobre RT dos dois lados ali, certo? Daí a gente chega que o Z vai ficar V sobre V menos B, menos o A de T vezes V, tudo isso por RT, V mais epsilon B, V mais sigma B, certo? Agora a gente é capaz de substituir ali dentro daquela integral, né? Então, isso aqui me diz o quê? Eu vou manter aqui o RT. Integral de dz nada mais é do que ΔZ, certo? ΔZ. Agora, eu vou substituir o z ali que a gente achou. Vai ficar o quê? Vai ficar menos integral de v sobre v menos b, menos a de t, vezes v, tudo isso por RT, v mais epsilon b, v mais sigma b, vezes esse dv sobre v aqui, certo? Beleza, né? Eu vou fazer aqui agora, né, distributiva, rapidinho, só para ficar bonitinho. Então, R ΔZ, RT ΔZ a gente sabe, menos RT integral. Agora, eu vou abrir essa integral, certo? E já vou cortar aqui, né, porque a gente tem V aqui e V embaixo, né? Então, a gente pode cortar, vai ficar menos RT integral do quê? De dV sobre V menos B, menos integral de A de T, dV, tudo isso por RT, que multiplica V mais epsilon B, V mais sigma B, certo? Aqui a gente tem um colchetes. Bom, eu vou abrir de novo. Vai ficar RT ΔZ, né, mantendo agora, menos RT, fazendo a distributiva aqui do RT, menos RT integral de dV sobre V menos B, né, que vai dar um ln ali, mais RT, mais, né, porque esse menos aqui com esse menos vai dar mais. Lembrando que eu tenho um RT aqui, né, dividindo. Então, vai cortar com esse RT sobre RT, né, que vai dar 1, vezes a integral de A de T, dV sobre V mais epsilon B, V mais sigma B. Portanto, eu não vou resolver essas integrais indefinidas aqui, porque para a gente calcular o ΔH, tendo T1, P1, T2 e P2, a gente vai calcular a integral definida. Então, a gente não precisa calcular aqui a integral indefinida, certo? Então, portanto, a minha parcela de integral de VDP vai ser RT delta Z menos RT integral de dV sobre V menos B, integrando de V1 até V2, né? Mais a integral aí
de A de T dV sobre V mais epsilon B, V mais sigma B, integrando de V1 até V2. Tendo T1, P1, T2 e P2, a gente consegue calcular os volumes, né, por meio daqueles chutes lá, de iterações que a gente tem que fazer. Aí depois a gente é capaz de calcular a integral de VDP. Lembrando que esse ΔZ aqui, ó, esse ΔZ nada mais é do que Z2 menos Z1, que é o quê? É P2V2 sobre RT2 menos P1V1 sobre RT1, certo? Beleza, então a gente já tem a expressão para a integral de VDP, certo? Agora a gente tem que subir aqui para ver o que a gente tem que fazer. A gente tem que desenvolver agora esse dV, dt, dp. Só que lá, né, do ΔS, a gente sabe que menos... Deixa eu fazer aqui, ó. Que a gente sabe que menos dV, dt, ap, dp, para uma temperatura constante, a gente tem que dp, dt, AV, né, dV. Então, menos dV, dt, ap, dp é a mesma coisa que dp, dt, AV, dV. Certo? Então, substituindo ali, vai ficar integral, né, menos integral de dV, dt, dp é a mesma coisa que integral de dp, dt, dv. Certo? O que a gente tem que fazer aqui? Derivar o p, né, em relação a t, para integrar em dv depois. Então, a integral de dp, dt, dv é a mesma coisa que a gente fez lá para o ΔS, certo? Então, vai ficar a integral de RT sobre V menos B menos A de T, V mais epsilon B, V mais sigma B. Lembrando que agora, né, a gente está multiplicando por T, porque no ΔH aqui, né, a gente tem menos dVdt vezes T dP. Então, vamos de novo aqui. O menos dV dt dP, para o ΔH, a gente está multiplicando por T, né? Então, vai ficar integral de dP dt vezes T, né, dV. Então, vai ficar o quê? Eu simplesmente vou copiar essa parte aqui, né? Vai ficar aqui vezes agora o T dV. Certo? Beleza, então. Vamos abrir ali. Vai ficar R sobre V menos B vezes T dV menos integral de A de T dA, né? dt V mais epsilon B, V mais sigma B, vezes T dV. Certo? Então, vai ficar mais ou menos assim. A gente, como eu falei, não precisa calcular, resolver essa integral indefinida, que a gente vai, né, calcular a integral definida de V1 até V2 e aqui de V1 até V2. Então, o nosso ΔH finalmente vai ficar dessa cara aqui, integral de CP dt. Agora, né, como que ficou a integral de VDP ali? Só deixa eu ver ali direitinho. O ΔH, né, vai ser integral de VDP. Então, a integral de VDP vai ser o RT ΔZ mais RT ΔZ. Subindo ali, vai ficar menos RT integral de dV sobre V menos B, dV sobre V menos B. Aqui eu estou indo de T1 até T2 e aqui de V1 até V2. Aqui é V2. V2, certo? Aqui agora a gente vai para outra parcela que vai ser mais a integral de V1 até V2 de A de T sobre V mais epsilon B, V mais sigma B, dV aqui. Certo? Aí a gente tem a parcela, né, da integral de dP dt vezes T dV. Né? E a gente chegou aqui, né, que vale aqui
mais integral de V1 até V2 de R sobre V menos B. O R a gente pode tacar para fora, o T também, né? Mas eu vou deixar aqui, menos de V1 até V2 de dA dt vezes o T dV, né? Tudo isso por V mais epsilon B, V mais sigma B. Bom, como eu falei, quando a gente tem todos os dados, né, de T1, P1, T2 e P2, para calcular isso daí é bem mais fácil, certo? Só que o problema é que quando a questão pede para a gente calcular a temperatura final, por exemplo, sendo reversível, né, o ΔS, por exemplo. Sendo o ΔS reversível, né, ou seja, igual a zero, calcule o ΔH do processo. Né, a gente teria que calcular o T2. Só que para calcular o T2 por cúbica é um pouco mais complicado, certo? Por quê? Porque a gente teria que igualar... Cadê aqui, ó? A gente teria que igualar toda essa parcela aqui a zero e calcular o T2. Então, na calculadora, esse T2 aqui ficaria como y. E aqui, para calcular a integral definida, a gente colocaria em função de x, certo? Só que para calcular V2, para a gente integrar em volume, a gente precisaria de T2. E a gente chutaria valores aqui também para dAdt, né? Porque o dAdt depende de T. Então, para cada T2, a gente teria um dAdt, a gente teria um A de T2 também, né? E que para cada A de T, a gente teria um dA dt na T2, né? E que para cada A de T2, a gente conseguiria, né, fazer aqueles cálculos, né, para V2, né, por meio das iterações. Então, ficaria um pouco mais complicado. Então, para cada T2, a gente teria um A de T2, e que para cada A de T2, a gente conseguiria calcular cada V2, e para cada A de T2, a gente teria um dA dt na T2 que a gente chutaria. Para calcular tudo isso, né, para ver aí o comportamento do ΔS, para ver se ele chegaria a zero, né, próximo de zero. Então, por meio de tudo isso, a gente conseguiria calcular o T2. Mas eu não acho que é necessário fazer isso, porque eu acho que é muita perda de tempo, certo? Então, mas é mais ou menos esse o desenvolvimento aí para o ΔH e o desenvolvimento para ΔS, certo? Tendo T e P nos dois pontos, aí a gente é capaz de calcular o ΔH e ΔS, certo?